Scooby Apocalipse, volume 1. Essa aqui é a 16ª HQ que eu tô lendo nesse meu desafio de ler uma HQ por dia nesse ano de 2019. Essa é uma HQ que ela é uma HQ da DC em parceria com a Hanna-Barbera, que é quem detém os direitos de Scooby-Doo, já foi a criadora do Scooby-Doo, se não me engano, a empresa que criou, que fazia os desenhos, não só do Scooby-Doo, como de vários outros desenhos assim clássicos, digamos assim, cartoons, e que alguns anos atrás fez uma parceria com a DC para adaptar várias obras para HQs, e sempre não com uma adaptação direta, mas sempre com uma reformulação. Já saiu, por exemplo, saiu Scooby-Doo, saiu Corrida Maluca, que é no estilo Mad Max, saiu os Flintstones, saiu Johnny Quest e vários outros. E esse Scooby-Doo, ele é basicamente, como o nome diz, Scooby Apocalipse, ele mostra a turma do Scooby-Doo como se estivesse vivendo uma situação pós-apocalíptica, que não é exatamente de zumbis, mas de monstros genéricos vindos de todos os tipos de tradição monstruosa, digamos assim. E boa parte dessa HQ é mostrando como começou esse apocalipse, que a história começa antes do apocalipse em si, e introduz os personagens que, quando a HQ começa, eles não se conhecem, não são aquela trupe que resolve mistérios, como se vê nos desenhos, mas estão se conhecendo e têm funções bastante diferentes do que o estabelecido pelo desenho. E no início nem vão com a cara um do outro praticamente e acabam ficando juntos mais porque terem que sobreviver a esse apocalipse monstruoso do que porque tem, são velhos companheiros. É, a trama dessa HQ ela é bem simples. E o que brilha realmente é a forma como pega os elementos bem conhecidos da trama do Scooby-Doo e colocam nessa história bem inspirada, mas bem diferente do desenho que a gente está acostumado. A trama é basicamente o seguinte: a Daphne, que é uma jornalista que já foi uma jornalista muito boa, muito competente, trabalhava com pautas investigativas e coisa e tal em um jornal de respeito, mas que acabou deixando esse jornal famosão para ter um programa de investigação, de conspiração e coisas estranhas em uma TV praticamente sem audiência nenhuma, como os próprios personagens fazem a piada em um horário que praticamente só sete velhinhas fazendo tricô estão assistindo porque não sai mudar de canal. Ela está investigando uma grande conspiração com a ajuda do fiel amigo e cameraman dela, Fred, e eles estão indo para a região do festival do Burning Man, que é um festival bem doidaço, estilo um Lollapalooza com 10 vezes mais drogas e menos música indie, é, que é no deserto eu acho que é do estado de Nevada. E lá eles vão encontrar com um contato que a Daphne conseguiu, que vai falar para ela como se fosse uma grande conspiração governamental para fazer alguma coisa estranha com a sociedade. E é uma pauta que ela está querendo investigar para esse programazinho que ela tem nessa emissora meio lenhada. O contato que tinha falado com ela e queria mostrar pelas informações é a Velma, que é uma espécie de super cientista superdotada que trabalha em uma agência privada de cientistas, como se fosse um mega laboratório super tecnológico com várias coisas avançadíssimas de ficção científica e que, como os personagens vinham a descobrir, estava fazendo um plano bem meio sinistro, não sinistro exatamente, mas um plano um, um tanto bem intencionado, só que com a premissa já que a Velma acha que é uma boa premissa, mas na verdade é uma premissa meio bizarra. Mas basicamente o que esse grupo de cientistas queria fazer era o seguinte: liberar nanitas, que são nanorobôs, né? Robôs que conseguem entrar no organismo das pessoas, fazer modificações, coisa e tal, e dispersar esses nanitas pelo mundo todo. Esses nanitas iriam retirar da humanidade sentimentos ruins, como violência, ganância, inveja e etc, etc. Uma coisa que obviamente não tem como dar certo, mas na cabeça da super gênia Velma, que não tem nenhum trato social e talvez por isso até é, fosse ingênua a ponto de achar que isso realmente fosse funcionar, achou que era uma boa ideia e que era algo,
um grupo de filântropos que estava de fato querendo melhorar a sociedade humana como um todo e promover a paz e a união dos povos, etc, etc. No entanto, isso não acontece. Os nanitas são liberados enquanto o grupo de personagens está numa sala de segurança, digamos assim, que os líderes dessa rede de laboratórios, que a Velma chama de os quatro, criou para eles não serem afetados pelos nanitas ou coisa parecida. Eu não entendi. É mais ou menos isso. Para não serem afetados pelos nanitas. E eles acabam não sendo afetados por essa ação. Enquanto isso, lá no lado de fora, é, não diz exatamente números exatos, mas eu diria que 70% da humanidade é transformada em criaturas monstruosas, variadas, que variam desde vampiros, com todas as características vampíricas que se vê por aí nos mitos clássicos de vampiros, até bestas sem mente que só querem destruir e devorar tudo que vem pela frente. A maioria dos humanos que nos transformou nisso foi devorada por essas criaturas ou transformados em novas criaturas. Mas, em geral, esses monstros eles são muito diferentes entre si e parecem se basear bastante nessas é, tradições sobrenaturais. Por exemplo, os vampiros, pelo que deu a entender, podem transformar outras pessoas em vampiros. Tem um monte de diabos lá que só fica atacando as galera meio que em fúria, mas aí tem outros monstros que não chega a especificar, não chega a trabalhar muito. Aí só passa a ideia de que são monstros variados que fazem monstruosidades variadas. E tem, claro, esqueci de mencionar, o Salsicha, ele é um adestrador de cães que trabalha nesse laboratório e ele foi contratado justamente porque ele tem uma empatia muito grande com cachorros. E logo quando ele chega, o pessoal nota que ele não é um cara muito esperto e coisa e tal, mas eles se impressionam com ele porque ele consegue logo fazer amizade com os cachorros do laboratório, dessa rede de laboratórios, que são cachorros que estavam sofrendo, não é mutações, mas estavam participando de experiências em que estavam aprimorando esses cachorros e colocando equipamentos cibernéticos nos cachorros para que eles pudessem ter uma inteligência mais desenvolvida e também ter uma fala desenvolvida. E o Scooby-Doo é um desses cachorros. Ele está até aqui na capa com o equipamento dele, que inclusive eu achei muito legal porque tem essas sobrancelhinhas que, apesar do Scooby-Doo ser desenhado como um cachorro normal, essas sobrancelhinhas deixam ele com aquelas expressões que ele tem nos desenhos, as sobrancelhinhas aqui meio que digitais. E o equipamento que enxerta no Scooby-Doo permite que ele fale daquele jeito que ele fala no desenho. Na verdade, é até um pouco mais rudimentar o desenho, como se ele não conseguisse falar de fato, mas é, conseguisse só arranhar algumas palavras e com aquele meio sotaque scooby-doosesco que ele tem no desenho. E aí logo se criou uma grande amizade entre o Scooby-Doo e o Salsicha, que passou a trabalhar nos laboratórios, sempre cuidando muito bem dos cachorros e com muita pena do Scooby-Doo, porque o Scooby-Doo foi um dos primeiros protótipos, ele não consegue falar direito, enquanto os outros cachorros do lugar são muito mais avançados do que ele e conseguem falar com mais fluência até que o próprio Salsicha, como a Velma fala sacaneando ele. Inclusive, falando em sacanear, a dinâmica do grupo é muito sacaneativa. Eles não se conhecem e eles foram forçados àquela situação bizarra e eles ficam provocando muito uns aos outros, porque eles malmente gostam dos outros, principalmente porque sempre rola uma desconfiança da Daphne pela Velma sobre ela estar envolvida nisso tudo e talvez ela ser culpada por isso tudo, que ela sabia que estava acontecendo, não fez nada, quando na verdade ela chamou a própria Daphne para revelar tudo para vir a público e colocar lá na TV dela, que não tinha muita audiência, mas também não chamaria a atenção imediata da galera do laboratório que poderia tentar impedir esse plano. Mas assim sempre fica treta entre os personagens e a interação entre eles vai se formando de uma forma muito interessante e nem um pouco forçada, digamos assim. Eles sempre ficam indo e voltando nessas discussões do tipo, porra, não, ela tá culpada de tudo, mas caralho, eu também fiz muito menos do que ela pelo menos tentou alertar o mundo sobre isso e coisa e tal. E a personalidade dessa galera é muito bem desenvolvida dentro dessa HQ, que mistura um pouco de terror com comédia e também com ação.
mas sem ser uma comédia muito pastelona. Eu achei ela até surpreendentemente até pé no chão na forma sobre como trabalhar com a personalidade dos personagens. E muitos HQs desse tipo, que misturam comédia, ação e coisa e tal, nem fala sobre o personagem estar nessa situação de pós-apocalipse e sentir remorso, sentir, ah, como posso dizer, se sentir mal por estar matando supostos seres humanos. Mas a série, a HQ até aborda isso e de forma que eu achei convincente para o tamanho dela. E eu diria que a boa parte dela é realmente para tanto situar a trama inicial, com os personagens se reunindo lá no evento do Burning Man e acabando indo parar no laboratório, quanto desse desenvolvimento que eles vão passando, descobrindo que o mundo todo foi pro inferno. E, assim, é uma HQ que eu achei bastante divertida e eu diria que é uma boa HQ. No entanto, ela também só é boa por causa que é uma reformulação do Scooby-Doo. Se fosse outros personagens quaisquer, feitos com essas mesmas personalidades e essa mesma forma de interação, ela não seria tão boa. Ela seria uma HQ até meio fraquinha, porque, de certa forma, a história não deixa de ser genérica. A mágica dela está em pegar esses personagens conhecidos e reformular para caber nesse universo diferenciado e até mais gore, muito mais gore do que é o desenho. E eu acho que existe uma dificuldade maior em se fazer isso com personagens conhecidos e fazer ainda assim com que eles sejam reconhecíveis, meio que caricaturas mais sérias deles mesmos. É um negócio que precisa ser bem calibrado para não ficar ostensivamente ruim. E de forma nenhuma essa HQ é ruim. Ela não é fenomenal, mas ela consegue trabalhar bem os personagens e entregar uma história divertida e que a pessoa fica satisfeita vendo o que foi feito dos personagens do universo do Scooby-Doo. Uma coisa que eu critico é que um dos vilões, o vilão que vai sendo formado nessa HQ, é um vilão que eu nunca entendi esse universo do Scooby-Doo. Tá que eu nunca me embrenhei na ambientação e no mundo scooby-doosesco para saber os pormenores e só lembro de episódios esparsos que eu via na minha infância e até adolescência, que eu peguei um pouco de numa série remodelada que passava no Cartoon e coisa e tal, embora a série nova nem cheguei perto, e que foi um lance usado no filme e que eu nunca tinha visto no desenho, que é o lance de colocarem o Scooby-Loo como vilão. E aqui o Scooby-Loo é colocado como um vilão. Porque quando tem lá a Comércio Apocalipse, os nanitas são ativados. Sim, os nanitas que deveriam tirar inveja, cobiça, etc, etc. Quando eles são ativados, eles transformam 70% da população em monstruosidades e não se sabe dos motivos para isso. Até dá alguns indícios, mas era muito claro. E que eu não vou estar falando aqui para que vem logo no finalzinho, então talvez quem tiver interesse de ler queira ver por si só envolvendo o background dos personagens. Mas, enfim, o Scooby-Doo, ele faz parte dos cães lá que estavam sofrendo as experiências pelo laboratório, e ele é um projeto muito mais avançado que o Scooby-Doo. Ele é pequenininho, que nem o Scooby-Doo do desenho, e ele consegue falar muito melhor que o Scooby-Doo, que é uma coisa que também acontece no desenho. Porque ele já era mais avançado, tem um hardware mais avançado, e ele basicamente é o cachorro alfa lá do grupo de cachorros e que ele detesta o Scooby-Doo porque acha que o Scooby-Doo é um cachorro, digamos, falho. E eu acho que talvez coloquem isso na caracterização do personagem, eu acredito que ele se ressente do Scooby-Doo porque enquanto ele é tratado apenas como um experimento, uma cobaia, o Scooby-Doo ele meio que levantava empatia dos seres humanos daquele lugar, justamente por ele ser meio falho, um projeto meio fracassado e um cachorro muito bobão, que não era agressivo e coisa e tal. Embora contra os monstros, ele surpreende o Salsicha por conseguir ser bastante combativo e meter porrada nos monstros quando necessário. E, assim, é bem interessante ver a elaboração desses personagens, a Velma como uma jornalista competente. A Velma não. Também a Velma como uma super cientista competente pra caralho. A Daphne como uma jornalista de primeira, que tá num programa fuleiro, mas ainda assim colocam ela como se ela fosse uma grande jornalista. Ela chegou a quase ganhar um Pulitzer, os personagens mencionam.
E esses personagens usando armas pesadas para matar monstros e coisa e tal é uma situação interessante. E eu gostei bastante de como a personalidade de todos eles foi modelada para caber nesse universo. Inclusive, como a aparência deles foi utilizada dentro desse universo. E essa capa aqui ela não faz jus a Velma, uma coisa que eu sempre me incomodei quando eu vi essa capa, que foi a capa mais divulgada dessa HQ, é que a Velma aqui ela parece uma criança enquanto todo mundo é adulto, mas não. Não sei porque desenharam assim, mas a Velma ela é baixinha, ela faz aquele estereótipo de nerd meio baixinha, meio geek mesmo, daquele geek na moda antiga, digamos assim, mas ela tem a mesma idade dos outros personagens e não é uma criancinha super dotada não, ela é uma adulta. E eu gostei de como ela foi veiculada, aqui tem a cena com todos os personagens, inclusive o Scooby-Doo indo proteger a Velma porque pensou que ela estava sendo atacada pela Daphne e pelo Fred. E eu acho que é uma HQ interessante para se ler assim de passagem, não é nada que vai mudar a vida de ninguém, mas eu acho que ela vale o preço dela assim, é, principalmente se for comprado em um desconto na Amazon ou na Saraiva. Esse aqui eu comprei por R$ 11, então valeu muito a pena pra mim. Mas é uma HQ que mesmo se eu visse na banca, eu sentiria muito interesse em ler. E em geral, toda essa linha da Hanna-Barbera com a DC, eu tô achando que tá valendo bastante a pena. Eu já tinha lido o Future Crash, gostei bastante, e agora esse do Scooby-Doo. ahn, não é a melhor, que eu já cheguei a ler um pouco dos Flintstones e parece mais interessante, mas ainda assim curti bastante e estou recomendando. Esse vídeo acabou ficando um pouco grande demais, mais do que eu imaginava, mas para quem chegou até aqui, eu me despeço e espero que continue acompanhando o canal e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, que provavelmente estará trazendo Knights of Sidonia 7.